Senhora Presidenta Dilma Rousseff, o meu nome é Kátia Santos e eu moro aqui mesmo em Brasília, na cidade de Santa Maria. E eu gostaria de saber aonde a senhora anda neste momento, em que mundo a senhora tem vivido. Hoje nós chegamos à marca de 30 dias sem aulas para os jovens e as crianças dessa cidade. Eu tenho 3 filhos adolescentes e não sei mais o que fazer. Há um mês, exatamente um mês, os meus filhos estão em casa sem saber que futuro eles terão. E a senhora Presidenta Dilma, onde anda? Nos Estados Unidos, dando conselho ao Barack Obama sobre como organizar as finanças do país dele? Enquanto isso, o que acontece em nossa cidade? A violência cresce de uma forma assustadora. Os nossos jovens que até um mês atrás tinham meio período para correr o risco de se marginalizarem, agora eles têm essa vantagem em tempo integral. Será que isso é certo? Foi para isso que o brasileiro votou nessa presidenta que está aí? É para isso que serve o governador da cidade? Se o comandante da Polícia Militar caiu porque a violência tem crescido assustadoramente, imagina o que deveria acontecer ao governador de Brasília, que há um mês simplesmente fecha os olhos para a situação da educação, da saúde, nem há o que se falar. Hospitais sucateados, máquinas quebradas todos os dias, pessoas morrendo nas filas do SUS, hospitais depredados. E aí, o que a gente faz numa situação dessa? E os nossos impostos, para que servem na verdade? Será que as escolas estão fechadas e as crianças e os jovens estão em casa porque sabe-se que quanto mais eles aprenderem, mais eles vão questionar os que estão no poder? Será que é de propósito que acontece isso? Quanto menos o cidadão sabe, menos ele vai poder cobrar? É isso mesmo, senhora Presidenta? A senhora tem uma filha e tem um neto. Talvez a sua filha nunca tenha passado por isso e o seu neto nem venha a saber o que é escola pública. Por que não se coloca filhos de deputados e senadores e governadores e presidentes em escola pública para que eles passem pelo que os nossos filhos estão passando hoje? Senhora Presidenta, me desculpe a sinceridade, mas isso que está acontecendo no nosso país nesse momento é uma baixaria muito grande, é uma falta de propósito desse governo, é uma falta de consideração para com aqueles que saem das suas casas no dia da eleição e vão até um colégio eleitoral para votar em vocês. Eu sempre ouvi dizer que voto é um direito do cidadão, mas eu confesso, se eu pudesse, eu não exerceria esse direito. E que direito é esse que, se você não exercer, você é punido? Eu, particularmente, vejo o voto muito mais como uma obrigação. Eu confesso, senhora Presidenta, que eu saio da minha casa para votar, porque se eu não o fizer, eu sofrerei as sanções que a lei imputa. Então, senhora Presidenta, abra os seus olhos para o nosso país, olha mais para o que está acontecendo à sua volta. Eu sei que também deve ser importante estar sempre em contato e em sintonia com os demais países, mas veja bem, senhora Presidenta, a senhora foi eleita para governar o Brasil. Nós estamos em plena capital da República e simplesmente há 30 dias os nossos jovens e as nossas crianças não têm aula. A senhora tem alguma coisa a nos dizer? Será que esse não é o caso, senhora Presidenta, de também cair um determinado governador chamado Agnello Queiroz? Por que apenas o comandante da Polícia Militar cai? Diretores de hospitais são trocados? Então, o que se dizer sobre plena capital da República?
as nossas crianças, os nossos jovens estarem há 30 dias sem aula. Os professores, senhora presidenta, são as pessoas que deveriam ser mais bem pagas no nosso país. Afinal, quem foi que lhe ensinou, senhora presidenta, a ler, a escrever? Quem foi que lhe ensinou a dar os primeiros passos rumo a esse caminho que a senhora trilhou e onde nós brasileiros a colocamos? Não foram os professores? E o senhor governador Agnello Queiroz? Será que para chegar onde vocês chegaram, vocês puderam simplesmente pular a etapa dos estudos? O que foram, na verdade, os professores nas suas vidas? Então, senhora presidenta, será que os nossos professores não merecem o mínimo de respeito possível? Será mesmo que a profissão professor não deveria ser a mais bem paga do nosso país? Afinal, senhora presidenta, qualquer outra profissão não pode existir sem antes haverem os professores. Eu quero deixar aqui a minha indignação, a minha insatisfação, a minha tristeza, a minha decepção de ver que as crianças e os jovens nessa cidade simplesmente não têm o que fazer. Existe uma lei, senhora presidenta, que eu não posso dar um tapa no meu filho. Existe uma lei que diz que se o pai ou a mãe corrigir de forma física, ela pode ser punida. Mas, na verdade, o que o governo tem feito para que eu e os outros pais não sejam tão duros com os seus filhos? No momento que as nossas crianças, os nossos jovens deveriam estar na escola, eles podem simplesmente estar fazendo coisas erradas na rua. Porque eu, senhora presidenta, como milhares de outros brasileiros, milhares de outros pais e mães, eu preciso ir para a rua para trabalhar. Eu preciso trazer o sustento para minha casa. E enquanto eu estou lá no meu trabalho, o meu filho, a minha filha deveria estar na escola, que hoje simplesmente está fechada. E a senhora acha mesmo que esses jovens, essas crianças, eles devem estar presos dentro de casas? Na televisão, no computador, no videogame? E se eu sair para trabalhar, senhora presidenta, e trancar os meus filhos em casa, o conselho tutelar vai vir aqui e vai recolher os meus filhos. E eu vou ser julgada, eu vou ser apontada como uma mãe que abandona as crianças, como uma mãe irresponsável, como uma mãe que não deveria ser mãe. E aí, como eu vou me defender disso? Eu não tenho como me defender. Eu só gostaria, senhora presidenta, que se olhasse com mais carinho para o que está acontecendo na nossa cidade, para o que está acontecendo em Brasília, para o que está acontecendo no entorno de Brasília. Muito se fala em segurança, muito se fala em saúde. E ninguém lembra que os nossos filhos, os nossos jovens, as nossas crianças estão sendo marginalizadas dia a dia, hora após hora. E nesses 30 dias de greve dos professores, infelizmente, é só isso que tem acontecido. Porque já não há mais o que se oferecer para essas crianças. Já não há mais o que se fazer para manter essas crianças em casa. Porque elas têm energia, senhora presidenta, sabia disso? Elas têm uma energia que a gente não tem como conter. Então, senhora presidenta, olhe com carinho para tudo que está à sua volta. E mais uma vez, eu deixo aqui a minha indignação. Eu apoio a greve dos professores, apoio a luta deles. Mas eu também digo
Eu preciso que os meus filhos voltem para a escola. E todos os outros pais que eu conheço também precisam levar os seus filhos para a escola. Senhora Presidenta, considere esse desabafo e, por favor, se posicione diante do que tem acontecido na área da educação aqui em Brasília.